compartilhar uma palavra para a igreja, glória ao Senhor, de 2 ou 3 versículos que Deus me deu, e queria que aquilo, da forma que Deus me deu, queria entregá-lo. Amém? Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo do 1 ao 2, diz assim a palavra: e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Que a palavra de Deus corra e o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, quando eu lia este versículo, amém, eu via por meio do Espírito Santo 2 ou 3 palavras. A primeira é a graça, a segunda palavra é não tomar a graça em vão, e a terceira palavra, tempo aceitável. São 3 palavras, glória ao nome do Senhor, que eu queria usá-las hoje para poder compartilhar o tema da palavra de Deus. Quando nós, irmãos, ouvimos a palavra graça, estamos a falar numa palavra que, no sentido bíblico, quer dizer favor não merecido. Quando nós falamos num favor, estamos a falar de alguém para alguém. Quando falamos não merecido, estamos a dizer: eu estou a favorecer uma pessoa que não merece. Estão a entender, igreja? Quando nós falamos em favor, estamos a dizer alguém que precisa de alguma coisa, alguém que por ele mesmo é incapaz de obter, conseguir aquilo que ele precisa. Então precisa de ajuda, ou precisa do favor de esse alguém. O que é que aqui, glória ao nome do Senhor, até aqui tudo bem, o que é que aqui implica? É que esse favor a quem está a ser favorecido, essa pessoa não merece. Então aí entra o amor de Deus. Aí entra a misericórdia de Deus. Então, quando falamos a palavra graça, é um favor de Deus que nós não merecíamos. Mas Deus não está sujeito ao que nós merecemos ou ao que nós não merecemos. Deus está sujeito à sua vontade perfeita. Porque mais que o amor, mais que a misericórdia, o que eu vou dizer é forte, mais que o amor, mais que a misericórdia, está à vontade de Deus. Porque todo o plano de Deus não surgiu por amor. O plano de Deus surgiu por vontade. Amém? Então, glória ao nome do Senhor, há uma vontade, e nessa vontade, glória ao nome do Senhor, tem que ser feita. Mas nessa vontade acompanha amor, misericórdia, santidade, justiça, para que nós hoje possamos ser salvos, justificados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, glória ao nome do Senhor, só desdobrar um bocadinho, irmãos, este versículo e entro no tema. Peço a sua atenção, como você o sabe fazer. Então, quando nós falamos em graça, falamos em favor. Quando falamos em vão, já é outra coisa. A palavra em vão quer dizer, glória ao Senhor, que eu não dou atenção, que eu apanhei as coisas e não dou valor, que eu não dou lugar, que eu não dou sentido àquilo que me deram. Então, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Não tomes em vão a graça de Deus. Amém. O que é que está aqui, glória ao nome do Senhor, numa interpretação? Amém. Está a dizer: se Deus está-te a fazer um favor que tu não mereces,
não tomes em vão esse favor. Porquê? Porque o tempo da graça é um tempo aceitável. É um tempo oportuno. É um tempo de oportunidade. E Deus é tão bom que Ele está a dizer-te a ti, ó irmãos, a ver se eu consigo explicar, que eu preciso de uma ajuda, que eu é que sou o necessitado, que eu é que sou aquele que precisa. E agora vem o irmão ajudar. E eu que sou necessitado, toma essa ajuda em vão. O apóstolo Paulo está-nos a dizer: não tomes o tempo, a graça de Deus em vão. Glória a Deus. Porque a graça de Deus é um tempo favorável. Que ignorante, deixa-me dizer assim, que ignorância há no meio do nosso povo e que ignorância há no meio do mundo, que mesmo precisando desta salvação, eles tomam a graça de Deus em vão. Amém? Porquê? Porque não enxergam, não conseguem perceber, amém, o tempo aceitável do Senhor. Que não precisamos fazer nada, que não é necessário nada da tua parte e da minha parte, que Deus já fez tudo por nós. Só temos é que tomar a graça de Deus, não em vão, mas sim com todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Quando vocês estão entendendo, podem dar um aplauso ao Senhor. Então, glória em nome do Senhor, entendemos que o apóstolo Paulo aqui está a falar graça, tempo e em vão. O que ele quer dizer quando diz a palavra em vão é para não tomarmos a graça, e quando ele diz em tempo está a falar dentro das dispensações, o tempo da graça. Já vamos falar, irmãos, rapidamente acerca do tempo da graça. Porque o que eu quero falar nesta noite, glória em nome do Senhor, é: não percas a oportunidade que Deus quer te dar. Amém. Não percas a oportunidade que Deus quer dar à tua vida. Hoje é o momento aceitável que Deus tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E se há coisa mais ignorante na vida do crente, glória em nome do Senhor, é não prestar atenção àquilo que Deus tem para nós. Por isso, glória em nome do Senhor, a Bíblia diz, amém, em Efésios capítulo 1, versículo 10. Efésios capítulo 1, versículo 10. Diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propôs em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, que o mistério da vontade de Deus, quando fala em mistério, está a falar de algo que é para ser revelado, mas não a todos. Jesus fala do seu mistério, o apóstolo Paulo, do ministério de Cristo, e a palavra mistério é para ser revelado, mas não a todos. Uma das coisas que o apóstolo Paulo diz é o mistério revelado para quem os ama, para quem ama a Cristo. Ou seja, este mistério da vontade de Deus que estava oculta aos homens, que os homens não conheciam, mas que Deus preparou antes dos séculos, este mistério tem um tempo para acontecer. E quando é que este tempo acontece? Este tempo acontece na plenitude dos tempos. O que quer dizer a palavra plenitude? Abaixa só mais um bocadinho. A palavra plenitude quer dizer a perfeição das coisas.
beneplácito, a vontade de Deus feita, o que Deus lhe agrada fazer. Aí entra a soberania. Quando é que é a plenitude das coisas? Note uma coisa: desde a eternidade até o acontecimento da vida de Cristo passa uma trajetória. Nessa trajetória passam 5 tempos: inocência, consciência, governo humano, promessa e lei. Mas nessas 5 dispensações, Deus, no seu plácido, na sua vontade, Deus está preparando as coisas para o grande acontecimento. Qual é o grande acontecimento? Gálatas 4:4, por favor. Quando tiverem, digam. Quando é que é o grande acontecimento? Quando Cristo tem que vir. Encontraram? Gálatas 4:4. Eu só estou, irmãos, a dar uma introdução, porque o que eu tenho no meu coração é mais simples. Isto é que a mim me dificulta mais, mas eu tenho que falar desta forma para a igreja entender aquilo que Deus faz na nossa vida. Vê lá, Paulinho, 4:4. Vê lá se não é 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém. Vindo, porém, a plenitude do tempo. A plenitude do tempo é a perfeição do acontecimento que Deus tinha desde a eternidade preparada para nós. Qual é a plenitude do tempo? Glória ao nome do Senhor. Vindo de mulher. O que é que está a dizer? Glória ao Senhor. Que Deus desde a eternidade preparou todas as coisas para que Cristo nascesse quando? No tempo oportuno. Qual era o tempo oportuno do nascimento de Cristo? Por uma mulher que naquela altura, eu tive a estudar um bocadinho isto, glória ao nome do Senhor, é mais para o Paulinho, mas vou também dizer aqui um bocadinho daquilo que eu entendo. No sentido, glória ao nome do Senhor, cultural, foi a época quando se viveu mais de paz, que chamava-se a paz romana. Quando entrou o poder de Roma a governar, glória ao nome do Senhor, César não quis guerras. César tentou conquistar as nações, mas acabar com guerras. Ele permitia as leis de cada nação, ele dava liberdade às regiões. E o que é que fez também em Roma? Glória ao Senhor, abriu caminhos e abriu estradas, glória ao nome do Senhor, para que todos pudessem ter estradas em todo lugar. Qual era a terra mais desejada para que as pessoas conhecessem? Jerusalém, glória ao nome do Senhor, aleluia. E então diz a Bíblia que havendo paz, que havendo estradas, que a cultura e a língua era uma só língua chamada a grega, glória ao nome do Senhor, em que todos falavam grego. Vem da plenitude dos tempos, Jesus nasceu por meio de uma mulher. Onde? Na plenitude dos tempos. Qual é a plenitude dos tempos? A graça que veio por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus, e se estiverem de acordo, glória ao Senhor, digam amém. A lei não veio quando Jesus nasceu. A lei veio quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Por isso é que diz: nascido de mulher baixo a lei. Ou seja, que ele teve que cumprir com toda a lei. Desde o seu nascimento, glória ao nome do Senhor, Jesus cumpriu com toda a lei. Mas na cruz do Calvário, aleluia, manifestou-se a plenitude dos tempos, a graça de Deus para a humanidade. E o apóstolo Paulo tem que dizer: olha, não tomes o tempo da graça em vão. Esta é a plenitude dos tempos, a perfeição da vontade do beneplácito de Cristo, de Deus, que preparou o seu Filho desde a eternidade para que Ele morresse na cruz e fosse manifestado o tempo da graça. O que é o tempo da graça? O tempo da graça é o momento, o tempo oportuno para que você
eu possamos ser salvos. Aleluia. Deus seja glorificado. Deus seja exaltado. Hoje o Espírito Santo diz à tua vida: não percas este tempo em que Deus nos concedeu, o tempo da graça, o ano aceitável do Senhor, o dia aceitável do Senhor. Quantos querem aproveitar esta graça? Levantam suas mãos ao céu e diga à igreja: amém. Diga à igreja: aleluia. Sobre o tempo da inocência. O tempo da inocência vai desde Adão até a queda de Adão. E olhando para o tempo da inocência, hoje o que é que a gente vê? Vemos um homem imortal. Vemos um homem criado a semelhar a imagem e semelhança de Deus. Vemos um homem com autoridade que governa a terra. Vemos a Deus que baixa ao virar do dia para estar com Ele, glória ao Senhor. Mas vemos que há uma obediência. E a Bíblia diz que o homem não obedeceu. O tempo da inocência, o homem não foi capaz de ser obediente pelas suas próprias capacidades daquilo que Deus fez nele. E aí entramos numa palavra, creio que os chefes estão de acordo, sobre o albedrio livre. O que é o albedrio livre? O albedrio livre é vontade própria. Deus não nos criou robô. Deus não nos criou, glória ao Senhor, com um telecomando e faz da gente o que Ele quer. Deus criou-nos com uma vontade própria. Deus, glória ao nome do Senhor, instituiu, criou o homem e o plantou desta maneira, dizendo: somente tens que fazer algo. Não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando comeres, certamente morrerás, glória ao Senhor. Eu fiz uma pergunta para Lídio e disse: Deus, porque é que tiveste que pôr aquela árvore ali no meio? E irmãos, vem-me esta resposta, glória ao Senhor. Vem-me esta resposta, glória ao Senhor. Se não houvesse audiência, não tinha sentido viver no jardim do Éden. O homem que não obedece a Deus não vive sem sentido. A vida do crente tem sentido quando nós obedecemos a Deus. E no tempo da inocência, o homem perdeu tudo aquilo que Deus tinha lhe entregado, realizado, criado. O homem perdeu a imortalidade, o homem perdeu a autoridade, o homem perdeu o domínio, o homem perdeu o poder, o homem perdeu o governo, o homem, glória ao Senhor, tornou-se pecador, escravo do pecado, morto no espírito, morte física. O homem foi e Deus o tirou longe. Deus, glória ao Senhor, aleluia, guardou a árvore da vida, glória ao Senhor, com uma espada encendida, aleluia, e o jardim com dois querubins, glória ao nome do Senhor, querendo dizer que o homem já não tinha mais oportunidade para poder entrar no jardim do Éden e comer da árvore da vida. O homem perdeu a oportunidade. Depois do tempo da inocência entra o tempo da consciência. O que é o tempo da consciência? O tempo da consciência é o tempo, glória ao nome do Senhor, em que o homem é governado pela sua consciência. O que é a consciência? A consciência é parte moral no espírito do homem que reflete a lei de Deus no homem, que lhe dá o conhecimento do que está bem e do que está mal. Isto é a consciência. O homem ser consciente dos seus atos. Mas a consciência não estava morta, estava cauterizada. Mas o homem tinha um conhecimento do que estava bem e do que estava mal. O que é que a Bíblia diz quando pecou Adão? A consciência acusou de tal maneira que se escondeu. O que é que a Bíblia diz quando Caim matou Abel? Que ele ficou tão assustado que fugiu. Ou seja, a consciência era informadora do que estava bem e do que estava mal. Matastes, roubastes, tirastes. E o homem tinha a lei de Deus na consciência, mas a consciência não conseguia levar o homem à presença de Deus. Ou seja, que o tempo da consciência era um tempo de conhecimento, de saber o que estávamos a fazer, se estava bem, se estava mal. Mas o tempo da consciência não conseguia o homem
tomar uma oportunidade. A consciência não deu oportunidade ao homem de poder chegar-se a Deus. Terminando o tempo da consciência, entra o tempo do governo humano. O que quer dizer o tempo do governo humano? Que já o homem era governado pela sua carne, o homem era governado pela sua conduta, o homem era governado pela sua mentalidade pecaminosa. E a Bíblia diz que o tempo do governo humano não teve nada espiritual, não teve nada de benefício. Porquê? Porque no governo humano o pecado era tanto que subiu a Deus, e que Deus olhou e disse: não aguento mais pecado. Amém. Amém. Não aguento mais pecado. E o que é que a Bíblia fala? Que Deus apanhou Noé. Noé constrói uma arca. Noé, salva-te a ti e a tua família. E Noé, enquanto preparava a arca, pregava. Mas a Bíblia diz: não quiseram aceitar a oportunidade. Ou seja, tempo da inocência, o homem não soube ser obediente. Tempo da consciência, o homem não tinha oportunidade de poder, aleluia, salvar-se. Tempo do governo humano, o homem deteriorou-se e o homem, glória em nome do Senhor, condenou-se ainda mais. Terminando o tempo do governo humano, entra o tempo da promessa. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Promessa a Abraão, promessa a Jacó, promessa a Moisés, promessa a Israel. É o tempo da promessa. Mas no tempo da promessa o homem não consegue apanhar essa oportunidade, ou seja, que é uma direção de Deus, mas que em cada tempo o homem não toma a oportunidade, porque por ele mesmo não consegue tomar a oportunidade. Termina o tempo da promessa. Estamos a falar 4 dispensações, 4 tempos. Tempo da lei. Romanos diz: e a lei é má? Não, mas foi pela lei que eu conheci que sou pecador. Mas a lei, pastor Gira, não é de Deus? É. Mas o homem, pela sua força, no tempo da lei, somente conseguiu uma coisa: ver-se ao espelho e ver que realmente ele é um pecador e que não tem forças para cumprir com a lei. A Bíblia diz: não há um justo. Todos, falando desde os nomes mais destacados do Velho Testamento. Se falarmos em Abraão, se falarmos em Noé, se falarmos em Moisés, se falarmos em Davi, se falarmos em homens grandes que a Bíblia fala, em profetas grandes, glória ao Senhor, todos eles foram grandes, homens destacados, homens usados, homens que entraram dentro da revelação para que a Bíblia mais tarde pudesse chegar ao nosso alcance, mas não foram justos, não cumpriram com a lei. E se foram salvos, não foi pelo cumprimento da lei, foi porque acreditaram. Justificados pela fé. Amém. Amém. Então o tempo da lei parece que era uma oportunidade também. Estava a dizer: a lei, se cumpris a lei, é salvo. O homem queria abraçar a lei, mas como a carne governava e o pecado era o senhor do homem, o homem não podia cumprir com a lei. Tinha a oportunidade de ser salvo, mas não tinha a capacidade. Então o homem precisava de um tempo. O homem precisava de um tempo assim. Não consigo, pela minha inocência, dizer que sou inocente, porque a consciência já me acusa. Não consigo, pelo governo da minha carne, porque ela deseja as coisas do pecado. Não consigo pela lei, porque a lei me faz entender que eu não sou, pelas minhas forças, capaz de ser cumpridor da lei. Então preciso de um tempo de graça que me salve, que me justifique, que me perdoe, que me limpe, que me purifique. E qual é esse tempo? O tempo que o pastor Paulinho leu, Gálatas 4:4. O tempo da plenitude de Deus para a nossa vida. A graça de Cristo Jesus. No que é que se baseia a graça? A graça
Jesus olhou e disse assim: Senhor, eu vou, envia-me a mim para poder salvar a humanidade. Quando vocês estão entendendo a palavra de Deus, levantam as suas mãos ao céu e diga à igreja: glória a Deus. Diga à igreja: amém. Então vindo o tempo da graça, amém, por meio de Cristo Jesus. O homem precisava que o pecado saísse, mas não tinha como. Precisava de um tempo em que se manifestasse uma sangue. Não de animais, porque diz Hebreus que o sangue dos animais no tempo da lei não arrancava o pecado, se não cobria o pecado. Porque uma coisa é ter uma mancha na parede e passar uma tinta e dizer que já não se vê, mas está lá. Amém. E o sangue de Cristo não tapa. Amém. O sangue de Cristo arranca. Amém. Nós não conseguíamos por nós mesmos desfazer-nos de este dono da nossa vida chamado pecado. Por isso é que Jesus olhou e disse, glória ao Senhor, em João capítulo 8, eu tenho que dizer: aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero que a igreja diga amém nesta palavra que eu vou dizer. Jesus nos fez livres. Aleluia. Precisávamos que alguém se pusesse no nosso lugar, porque o réu éramos nós, o culpado éramos nós, os castigados tínhamos que ser nós, mas Jesus ocupou o nosso lugar. Jesus ocupou o teu lugar e o meu lugar. Aí entra o tempo da graça. Ou seja, glória ao Senhor. Se você não entender, por favor, digam forte amém naquilo que eu vou dizer. Cristo nos justificou. Cristo nos santificou. Cristo, por Ele conhecemos a revelação de Deus, e o mistério oculto foi revelado por nós, por meio de Jesus Cristo. Cristo é o nosso caminho, Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa libertação. Você fazer nada, não foi preciso você esforçar em nada, porque o seu esforço era inútil, as suas capacidades caíam por terra, a sua forma de pensar, a sua justificação não servia para ser justificado, porque Deus é justo. Amém. E só havia um para sermos justificados: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. A justiça foi feita. Jesus pagou o preço da nossa condenação. Aonde? Na cruz do Calvário. Jesus na cruz passou todo o castigo. Aquilo que era nosso. O pecado nos matou. O pecado nos afastou e através de Cristo fomos reconciliados com Deus. Então agora diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12 versículo 18, diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao som da trompeta, à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que não falasse mais, porque não podiam suportar que se lhes mandava: se até um animal tocar o monte, será apedrejado. É tão terrível, era tão terrível a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo.
mas chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Por isso, irmãos, agora vou compartilhar o que Deus pôs no meu coração. Aleluia. Não percas a oportunidade que Deus te está dando. A oportunidade chamada tempo da graça. Quando nós falamos em tempo, estamos falando em tempo de Deus. E quando falamos em tempo de Deus, estamos a falar em tempo Kairos. E o tempo Kairos é um tempo que não tem horas, não tem minutos, não tem meses. É um tempo oportuno. Hoje é o dia aceitável, o tempo Kairos de Deus para a tua vida. Porquê? Porque não toques a graça de Deus em vão. Porque é o tempo mais oportuno para que tu e eu possamos ser salvos. Falei de 4, falei de 5 dispensações, mas vou-vos falar agora da 7ª dispensação, e é a dispensação do milénio, que entra dentro da atmosfera dos tempos do arrebatamento, depois do arrebatamento. O tempo do milénio entra, irmãos, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, entre as 2 testemunhas, entre as declamações dos selos, da ira de Deus manifestada por meio dos selos, por meio dos cálices, por meio das trompetas, por meio, glória e nome do Senhor, dos selos que se abrem, vê os cavalos, glória e nome do Senhor. Todos esses juízos contra a terra entra dentro do tempo do milénio, da 7ª dispensação. Eu prego aquilo que acredito. Quantos acreditam naquilo que ouvem? Porque se você não acreditar, então você está aqui em vão, e o que eu estou-lhe a dizer não passa de uma história da carochinha. Mas para quem crê, isto não é uma história, isto é uma palavra de Deus para a nossa vida. Quando falamos em milénio, falamos em anticristo. Quando falamos em milénio, falamos em que já não está a igreja. Quando falamos em milénio, falamos em que já não está o tempo do Espírito Santo, que é a igreja. Quando falamos em milénio, falamos em castigo, em ira, em grande tribulação. Quando falamos em milénio, falamos em catástrofe. Quando falamos em milénio, falamos no poder do anticristo, glória ao Senhor. Falamos da besta, falamos do falso profeta, falamos da marca do 666. Quando falamos do milénio, glória ao nome do Senhor, falamos do pior tempo de todos. Olha, estão aqui os servos de Deus, e que eles digam o que quiserem. Pior, não, pior tempo que aquele que vai haver, irmãos, do milénio. Mas diz o apóstolo Paulo: não tomes em vão o tempo da graça. Estás à espera do quê? Estás à espera que digam, ao fim e ao cabo era verdade? Estás à espera o que digam, porque é que eu não prometi a oportunidade? Estás à espera do quê? Glória ao Senhor, de dizer: ai, o pastor Gira falou naquele dia 20, glória ao Senhor, da sexta-feira, foi a última pregação que eu vi, um tempo aceitável, e eu não tinha ouvidos. A salvação é melhor que o teu pecado, a salvação é melhor que o teu orgulho, a salvação é melhor que a tua riqueza. Aproveita hoje o tempo. Aleluia! O que é que temos no tempo da graça? Quero que a igreja diga um forte amém quando eu dizer estas palavras.
No tempo da graça tivemos a grande, a sublime, a plena, valiosa morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém. No tempo da graça temos a obra do Espírito Santo, que convence, que vivifica, que regenera, que fortalece, que santifica, que forma, que trata, que ensina, que corrige, que renova, que intercede. No tempo da graça temos uma misericórdia que não se acaba e que todas as manhãs se renova para a nossa vida. Por isso, ponto gordo, não sei como estás, aproveita o tempo oportuno de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Queres aproveitar este tempo? Queres aproveitar este tempo? Quantos querem aproveitar este tempo? Eu levanto as minhas mãos. Aproveita o tempo de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. O tempo da graça não é com dinheiro, é com fé. O tempo da graça não é com esforço, é com obediência. O tempo da graça somente tens que morrer e deixar Jesus viver na tua vida. O tempo da graça, Ele nos dá poder. Jesus disse: vos darei poder sobre os demónios, que Deus os repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. É o tempo da graça, é o tempo da graça. Aproveita o tempo da graça. Termino. O que é oportunidade? A palavra oportunidade, glória em nome do Senhor, é uma palavra que vem de uma origem que se usava muito na antiguidade, glória em nome do Senhor, que quando vinha um barco para parar no porto, então os espertos que vinham no barco olhavam para o vento, viam o vento por onde soprava, viu o mar como estava calmo, estava inquieto, estava bravo. Então, quando as coisas estavam calmas, diziam: é o tempo oportuno para aparcar em Porto Seguro. Então eles apanhavam o momento oportuno para poderem aparcar. Sai. Deus hoje aqui está aqui a presença de Deus. Deus hoje aqui está-te a dar o tempo oportuno para tu embarcares a tua vida em bom porto. E não andares aí perdido pelas ondas do mar. Olha a Débora. Senão Jesus fica a tua âncora em nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Tempo oportuno, porque há tempos quando se perde a oportunidade. É um problema. A Bíblia fala de 3 casos. E do último, um pouco diferente. 3 parábolas. Uma começa, as 3 começam bem, começam mal e acabam bem. Mas há uma que começa bem e acaba mal. E nós não devemos viver com uma que começa bem e acaba mal. A gente temos que viver é começamos mal e acabamos bem. Então eu vi nestas parábolas, Pastor José, vi um começo mal, um meio oportuno e um final feliz. O que mudou do mal para o feliz foi a oportunidade. O que muda a tua vida de mal para bem é a oportunidade que Deus te dá. O rumo da história do homem mudou porque Jesus interferiu. Ele foi a oportunidade da humanidade. Ele é a oportunidade da humanidade. E Ele será a oportunidade da humanidade. Glória a Deus. Um pastor tinha 100 ovelhas. Perde uma.
deixa as 99 e vai à procura. Deixem-me entrar, irmãos, um bocadinho a meditar sobre esta passagem. Vimos um animal, uma ovelha irracional, não tem um raciocínio de animal, mas conhece a voz do pastor. O que é que ela precisa? Ter uma oportunidade de ouvir a voz. Ou seja, que a oportunidade da ovelha baseava-se em ouvir a voz do seu pastor. Amém. O seu raciocínio não consegue, ela não tem capacidade para voltar onde está o seu rebanho, ela não tem capacidade para encontrar o caminho, ela não tem capacidade para se defender, ela não tem capacidade, glória ao nome do Senhor, para discernir aonde e por onde tem que ir. Então ela é inofensiva, ela não consegue, ela é incapaz, glória ao Senhor, de resolver o seu problema, está perdida e desesperada, mas de repente surge uma oportunidade e que ouve uma voz: ovelha! Olha onde estava a oportunidade. A Bíblia diz: a ovelha conhece a voz do pastor e a segue. Eu tive uma experiência que indo a caminho de uma igreja era responsável do Alentejo. Parei num campo, irmãos, vi um rebanho, e deu uma curiosidade de sair, olhei para o rebanho e estavam todos antes comendo, glória ao Senhor, e eu faço assim: e um grito, e elas levantam a cabeça, fazem assim e voltam a comer. Quando eu dou o segundo grito, pois elas levantaram e começaram a correr todas juntas para o corral, porque a voz era estranha. Há crentes que têm seguido as vozes estranhas e estão mais perdidos do que o que estavam. Mas hoje sai aqui a voz de Deus para a tua vida. A palavra de Deus é uma oportunidade para o crente. A voz de Deus é uma oportunidade para o crente. Preciso que todos digam também naquilo que eu vou dizer. A palavra de Deus diz: se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o teu coração. A palavra de Deus é uma oportunidade. E quando a ovelha tem um encontro com o pastor assegura, põe sobre os seus ombros e com alegria volta e diz: alegrai-vos comigo, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Um começo mau, um meio oportuno e um final feliz. A oportunidade de Deus sempre acaba tudo bem, em nome do Senhor. Queres acabar bem? Queres ter uma vida feliz? Hoje Deus quer dar-te uma oportunidade. Não sei se é ouvires a palavra de Deus, mas Deus hoje quer dar-te uma oportunidade. A segunda ilustração, irmãos, é uma menina, uma jovem que tem 10 dracmas. E as 10 dracmas que ela tem, diz a Bíblia, perdeu uma. Sabes qual é o grande problema de hoje em dia de muitos crentes? Para não usar outros termos. O grande problema de hoje em dia de muitos crentes é: ainda fiquei com 9, não preciso de outra. E há crentes que não sabem ter a visão das coisas, o sentido da realidade. É que Deus não trabalha incompleto. Deus trabalha completo. Amém. Se é 10, não pode ser 9. Deus não trabalha assim. Amém. Deus não é daqueles que acaba morto um bocadinho mais para todo feito. Deus da porta é sempre a mesma medida e só tu é que cabes lá dentro. Glória. Deus não trabalha segundo a nossa forma. Está bom, perdi um, ainda tenho 9. Deus não trabalha assim. Deus trabalha de forma, glória ao nome do Senhor, que tu entendas as coisas. Esta jovem, quando perdeu a dracma, produziu nela uma tristeza. Porquê? Porque aquele colar não podia ter 9. Aquele colar é completo com 10. Há crentes, irmãos, que ficam satisfeitos porque dizem:
Olha, ainda vou à igreja, ainda tenho a dracma de ir à igreja, ainda tenho a dracma do pastor falar comigo, ainda tenho a dracma do encargo, ainda tenho a dracma disto, ainda tenho a dracma daquilo, mas talvez perdeste a dracma da tua integridade, da tua obediência. Amém. Aquela dracma, glória ao Senhor, que Deus sabia que tu tinhas, da intimidade, da obediência, da espiritualidade. Então agora tu dizes, pastor Gira, e onde está a oportunidade? Lá está. A oportunidade está em que ela acende a lâmpada, luz. A luz de Deus é uma oportunidade para o crente. A luz de Deus é uma oportunidade para o crente. Porque a luz de Deus, aleluia, transmite, vê-se onde está a sujidade. Então, diz a Bíblia, e acendendo a lâmpada, varreu a sua casa, e ao varrer a sua casa, encontrou a dracma, e olhou para as amigas e disse, alegrai-vos comigo, porque a dracma perdida foi encontrada. Vou dizer outra vez e digam o que vocês quiserem, as oportunidades de Deus produzem alegria. Quer ser daqui alegria, quer ser daqui contente, quer ser daqui realizado, aproveita a oportunidade que Deus te dá. Todos têm a oportunidade, Deus levantam suas mãos ao céu e diga à igreja de Deus, amém. Aproveita a oportunidade. Quando o Espírito Santo acordar de madrugada, aproveita essa oportunidade. Quando o Espírito Santo der um momento de tempo de reflexão, aproveita essa oportunidade. Quando Deus falar pelo meio da sua palavra, aproveita essa oportunidade. Quando Deus tratar contigo, aproveita, porque tudo o que vem de Deus para lá é bom. Nós por vezes é que somos tão ignorantes que não sabemos aproveitar as oportunidades. E estamos tão exigentes, queremos as coisas da nossa maneira. Não sei se vocês já ouviram, não sei se isto é uma anedota, se é uma ilustração, que havia um que estava-se a afogar. E ele, oh Deus, tu vais-me salvar! Tu vais-me salvar! E apareceu um helicóptero. Olha, está aí a corda! Não! Deus vai-me salvar! Apareceu outro barco grande. Olha, está aí, anda! Não! Deus vai-me salvar! Conclusão, morreu afogado. Olhou e disse, Senhor, eu tinha tanta fé que tu ias me salvar. E Deus disse, maldito o helicóptero, maldito o barco, maldito tanto socorro, e tu não quiseste essa oportunidade. Aproveita a oportunidade que Deus hoje Deus quer dar uma oportunidade. Há aqui vidas que perderam a oportunidade, perderam a dracma, glória ao nome do Senhor. Mas hoje Deus quer dar uma oportunidade. Quantos querem a oportunidade? Deus levantou as suas mãos ao céu e diga à igreja amém. Diga à igreja aleluia. Terceira parábola, só mais 5 minutos e termino. Terceira parábola, o filho pródigo. O pai dá-me um caminho e diz a Bíblia, perdeu tudo o que tinha. Ele procura a sua oportunidade para se satisfazer, ou neste caso, comer, porque não aguenta a fome. E o que é que ele faz? Pelas suas capacidades, vai à casa de alguém e procura ajuda. Ajuda-me, estou cheio de fome, preciso que me ajudes. E ele diz, não posso te ajudar, a única coisa, olha, tu queres trabalhas ali com os porcos, desculpe a expressão. E diz que ele foi trabalhar com aqueles porcos, com aqueles animais, e diz a Bíblia que nesta parábola desejava comer a comida que os porcos comiam. A oportunidade do mundo. Oh, irmãos, não me levam mal. Desculpe os anciões, as irmãs mais velhas. Vou dizer esta palavra. As oportunidades do mundo são comida de porcos. Glória a Deus. O mundo nunca dá uma oportunidade para que nos leve à santidade. As oportunidades do mundo são contaminadoras.
Este homem ali disse: eu dou-te uma oportunidade de comer, mas é comer a comida dos porcos. Esta parábola vem da parábola, é uma parábola de uma casa que não come comidas imundas. O estômago dele nunca tinha comido coisas imundas. A mente dele nunca tinha comido coisas imundas. Mas a oportunidade do mundo para ele foi: só te baixas de fazer se comeres desta comida imunda. Desejou. Era a única oportunidade que tinha para satisfazer a sua fome. Mas onde é que está a oportunidade? Onde é que está a oportunidade do filho pródigo aqui nesta passagem? Diz a Bíblia: e caindo em si, levou a sua mente à casa do Pai. Põe a tua mente nas coisas de Deus. Deixa que os pensamentos corrompam os teus sentimentos. Leva a tua mente à casa do Pai. Quem acreditar vai dizer amém. Na casa do Pai há abundância de pão. Na casa do Pai não há comida de porco. Na casa do Pai há abundância de pão. Quantos querem, glória ao Senhor, a oportunidade de Deus, levantam suas mãos e digam amém. Aleluia. Quarta passagem. Esta começa bem, mas acaba mal. Havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Começa bem. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Vamos falar um bocadinho, irmãos, sobre estes dois homens. Quem é que vivia melhor? O rico. Regaladamente, esplendidamente. Quem é que vivia pior? O mendigo Lázaro. Via-se, tinha chagas e vivia à porta daquele homem. E a Bíblia diz que desejava alimentar-se com as migalhas. Não diz que ele comia, pá. Diz desejava. Desejar não quer dizer que comia. Então o que eu vejo nesta parábola é que ele via cair as migalhas que aquele rico, uma vez ouvi o pastor Toica dizer que naquela altura a cultura destes homens comiam, ricos, comiam tudo o que era bom, estas carnes, ficavam engordurados e apanhavam no miolo do pão para limpar a gordura da barba. Então fazia aquelas migalhazinhas de pão que limpavam e fazia aquelas migalhas, e aquelas migalhas se podia cair para o chão, pois o mendigo desejava alimentar-se daquelas migalhas. Se vocês me deixarem dizer o que é que eu vi aqui nesta passagem, vi uma oportunidade de Deus para o rico enquanto vive. Porque depois de morto, irmãos, vemos aqui nesta passagem, sabemos na doutrina, que depois do morto já não há oportunidade. Mas Deus deu uma oportunidade enquanto vive. Sabes onde é que havia a oportunidade, pastor? A Bíblia diz que o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o segundo. E Deus permitiu que o mendigo fosse para a porta do rico para dar uma oportunidade que o seu coração se compadecesse a cumprir um mandamento para ajudar aquele mendigo. Porque Deus, irmãos, é quem ajuda. Deus não se esquece. E Deus deu-lhe uma oportunidade de trazer-lhe um homem necessitado para que o seu coração se compadecesse. Dizesse: estou aqui a viver tão bem, vou ajudar este pobre homem. E mesmo assim, ele preferia viver para ele, esplendidamente, e não cumprir com a palavra de Deus. Mas Deus dá sempre uma oportunidade. Deus não se esquece da
da tua situação. Só que as coisas algumas vezes não são como a gente quer. O mendigo, o canhante, queixava-se e dizia-se: estas feridas dão-me tanto, precisava de um médico. E Deus não mandava um médico. Deus mandava um cães. Eu dizia: meu Deus, só tenho cães à minha volta. Mas vocês sabiam que os cães lambiam as feridas e que a saliva do cão é medicinal? Quer dizer que o cão lambia, a ferida secava e tirava a dor. Deus trata as coisas como Ele quer. O importante é que Deus não se esquece da gente. Mas os dois morrem. E a Bíblia diz que os dois mortos, um vai para o Hades tormento do rico e o pobre vai para o lugar do paraíso, para o céu de Abraão.